Tem que esperar a gravação, viu, Maria? Isso. Boa tarde a todos. Mais um dia de vivência, de aprendizado. E com toda a nossa gratidão, a gente pede permissão ao alto para que iniciemos nossos trabalhos, estando todos nós sintonizados na paz de Cristo. Marileia, por gentileza. Então, agora, nesse momento, nós vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus, e vamos cumprimentando todos os nossos irmãos da espiritualidade que vieram até os nossos lares participar de nossa reunião. Vamos pedindo aos nossos irmãos que nos acompanhem durante todo esse trabalho e vamos desejando que durante esse trabalho que possamos fazer muitas reflexões, possamos aprender muitas coisas e possamos trazer isso para os nossos corações e para as nossas vidas. E assim, com o nosso coração cheio de gratidão e cheio de muito amor, nós pedimos licença, então, para que possamos dar início aos trabalhos desta tarde. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Atsuko. Vamos dar início, então, à leitura. Tá. Boa tarde a todos. A lição de hoje do Palavra de Vida Eterna é de número 165, nos domínios da ação. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por obrigação, e sim de livre vontade. Paulo, está em Filemão, capítulo 1, versículo 14. Orgulha-se o homem de teres e haveres, e costuma declarar, às vezes com excelentes razões, que os ajuntou à custa de esforços enormes. Entretanto, o Senhor é quem lhe emprestou os meios para adquiri-los, esperando que eles o administrem sensatamente. Envaidece-se de cultura intelectual e frequentemente assevera em algumas circunstâncias, com seguras justificativas, que deve os tesouros do pensamento aos sacrifícios que despendeu para estudar. Todavia, o Senhor é quem lhe confiou os valores da inteligência, para que eles os abrilhantassem na construção da felicidade comum a todos. Ensoberbece-se do poder de que dispõe, afirmando, em determinados casos, não sem motivo, que afetou semelhante aquisição a preço de trabalho e sofrimento. No entanto, é o Senhor quem lhe propiciou os recursos para a conquista de autoridade na expectativa de que ele a exerça dignamente. Ufana-se com respeito à saúde que usufruiu e proclama, em certas ocasiões, com base respeitável, que mantém a euforia orgânica a expensas de rigorosa disciplina pessoal. Contudo, o Senhor é quem lhe faculta os elementos essenciais de sustentação do próprio equilíbrio, a fim de que ele empregue o corpo no levantamento do bem geral. Rejubila-te, pois, com a possibilidade de auxiliar, instruir, determinar e agir, mais consoante o ensinamento do apóstolo. Não ouvides que a bondade do Senhor vigue nos alicerce de tudo o que tens e retens, a fim de que te consagres ao serviço dos semelhantes na edificação do mundo melhor, não como quem assina procede, através de constrangimento, mas de livre vontade. Nossa, realmente, essa lição, acho que ela foi feita para mim.
não é aquilo que você escolhe, né? Lá atrás, o que você quer fazer, quando você tem a idade ainda bem jovem e você ainda não conhece muito bem sobre a vida, mas você escolhe sua profissão porque você tem um professor muito bom de biologia, ou você tem um professor muito bom de química ou matemática, e aí você escolhe a sua profissão. Só que a vida não é bem assim, não é? Você tenta fazer a faculdade, mas ela não cabe em você, e a vida vai dando contornos tão diferentes daquela que você planejou, e aquilo que você acha que você poderia fazer ou que você queria fazer, não é nada daquilo. Mas se você tem um propósito na vida, ou se você tem uma, uma vontade de você ajudar as pessoas, ou mesmo crescer espiritualmente e crescer as pessoas que você tem em torno de você, acho que a luz ela vai acendendo, ela vai mostrando para você como e onde você deve estar. Então, todas as coisas que eu fiz na vida, eu acho que eu tive esta luz. E realmente é como aquilo que é como diz essa lição. Deus vai te mostrando de uma maneira muito sutil qual é o caminho que você deve percorrer. E ele te habilita, mesmo que você não tenha noção daquilo que você está fazendo, mas você vai adquirindo, você vai tendo as pessoas que te ajudam em torno de você. Se você não sabe falar uma língua, você vai aprender. Se você não sabe uma cultura, ou ele vai te ensinar e vai abrindo assim a sua frente. E realmente essa lição é muito poderosa, como diria a Joana. Muito obrigada, gente. Eu não tenho muito mais a acrescentar. Obrigada, Tissuco, né, pela sua boa vontade, por você estar nos trazendo um novo foco aí da lição. Eu vou deixar em aberta a palavra aí, que alguém queira falar. Bem, de tudo, vou falar um pouquinho, e a Elza, por favor, Elza. Você está sem microfone, Elza. Nós não estamos te ouvindo. Tá, ok. Ok. Tá bom. Mas se quiser, você fala primeiro, não? Não, tranquilo, Elza. Tá. Pode se postar. Eu acho que a Tissuco, ela levou bem, né? Falando que realmente a gente vai percorrendo aí um caminho, cada um vai percorrer o seu caminho. Mas quando eu li, ficou tão claro também que ele dá aqui, bem no início, a primeira palavra que ele dá em cada parágrafo, é uma vaidade, é uma imperfeição, né? Então, o primeiro parágrafo fala do orgulho, o segundo da vaidade, e muitas vezes nós caímos num erro muito grave. Então, a gente fala assim, nossa, né, como eu sou inteligente, sou demais. E aí, sabe, o que que isso leva? Deus nos fala nesse texto, Jesus nos diz aqui, Paulo, né, esclarece, que na realidade nós recebemos essa sabedoria de Deus, para quê? Para que a gente saiba lidar com ela e ajudar as pessoas. Então, quando você começa a achar o máximo, né, que é bam, 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 tem alguma coisa errada, porque nós não somos nada sem o nosso Pai. Então, assim, eu achei esse texto lindíssimo, lindíssimo. E todos são, né? Como que a Joana fala, robustos, né? Você vai lendo, você fica assim. Então é isso, só que eu queria falar, que para mim ficou muito claro isso, cuidado, né? A gente não é nada sozinho, né? Se a gente está recebendo, primeiro gratidão, gente. Gratidão sempre, né?
gratidão pelas oportunidades, pelos seus dons. Todo mundo está aqui com algo muito importante. No Tai Chi a gente fala que todo mundo tem uma centelha divina linda e é para ajudar as pessoas. Então a gente só precisa encontrar ali o que você faz de melhor que você pode estar ajudando o outro. E agradecer, porque isso não é mérito exclusivamente seu. Isso é mérito ali da espiritualidade. E a gente tem que ter muito respeito por isso e aprender a lidar com isso, porque senão a gente pode perder isso rapidinho. É só isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigada, Elza. Posso falar um minutinho? Pode, dona Carmen. Muitíssimo pode. Bem, né? Só um minutinho. A gente fica imaginando, né, como nós somos extremamente, como disse a nossa Elzinha, nós somos vaidosos, nós somos envaidecidos e nós somos soberbos, né? Porque nós achamos que tudo isso que nós conquistamos é nosso, é pela nossa boa vontade. E, na verdade, nós temos a boa vontade de melhorar e de seguir esses passos do mestre. Mas, a qualquer momento, a gente pode virar a esquina, né? E nessa curva de virar a esquina, a coisa fica diferente. Então, uma das coisas mais bonitas, né, quando ele diz ufana-se com respeito à saúde que usufrui e proclama, em certas ocasiões, com base respeitável, que mantenha a euforia orgânica a expensas da rigorosa disciplina pessoal. Gente, que soberba que a gente tem, né, quando pensa isso. Porque tudo tem um limite, né? Então, na verdade, quando nós achamos, né, que somos o dono da cocada preta, porque a gente faz com muita disciplina tudo, de repente nós não temos a disciplina dos bons sentimentos, né? E quando nós não temos a disciplina dos bons sentimentos, então a nossa saúde, no momento, pode virar a esquina. E a gente não sabe onde achá-la depois, né? Porque, na verdade, o que comanda a nossa saúde são os sentimentos, o amor, a alegria, a boa vontade de servir a Jesus sempre, né? Então, era isso que eu queria falar, porque essa semana eu conversei com uma pessoa que ela se envaidecia, assim, freneticamente, dizendo que, com a idade que essa pessoa tem, porque ela é muito disciplinada, e de repente ela está numa depressão profunda por conta da partida para a espiritualidade de uma pessoa muito amada. Então, ela não é tão disciplinada, não é? Então, ela não consegue controlar os seus próprios sentimentos. Então, a gente faz muitas vezes isso também. É só isso. Muito obrigadinha, viu? Obrigada, dona Carmen. Essa lição aqui nos remete sempre a muita reflexão, né? Porque a gente se entrega ao nosso orgulho de falar eu sou, eu fiz, eu sou poderosa, né? Achando que tudo que a gente amealhou, seja em termos intelectuais, de conhecimento, profissionais e materiais, é só devido a nós mesmos, né? E a gente esquece que nos foi dado a vida e toda a sementinha que lá dentro de nós foi dada por Deus, né? Ele nos deu tudo, exatamente tudo. E tudo quanto ele nos capacita e nos habilita a ser, ele quer ver o que a gente vai fazer com isso. Você chegou lá, sucesso total, pleno. E o que você tem feito do seu sucesso total? É só para você? Você está dividindo com todos, espalhando o seu sucesso com bondade, com alegria, com desapego? Ou você quer cada dia galgar mais degraus, independente de como chega lá em cima, pisando em muitos, maltratando tantos, e deixando de compartilhar e dividir o fruto do seu trabalho, né? Então, eu acho que ele nos capacita, sim. Como a Elza disse, ele nos deixa essa sementinha dentro de nós,
E Ele quer que essa semente floresça, frutifique, mas que a gente saiba dividir esse crescimento. Não nos olhando diante do espelho e nos achando o máximo, né? Enquanto pessoa, enquanto ser, enquanto criatura, maior que todos, né? Na realidade, Ele quer nos ver crescer junto, paralelamente, o crescimento espiritual com o crescimento material. Mas Ele quer que a gente veja onde a gente quer chegar com aquilo tudo que a gente amealhou, e como nós estamos dividindo esse nosso conhecimento, essa nossa fartura de capacidades, né? Então, é como eu uso inteligentemente a minha inteligência, raciocinando e tentando dividir, multiplicar aquilo que eu faço, com bondade, né? Então, é esse ponto que Jesus quer, quando Ele nos dá os talentos, né? Para que a gente multiplique no bem. É muito bom a gente crescer, a gente fazer sombra, dar sombra para muitos, mas a gente tem que fazer essa sombra com amor, não com cobrança, né? Então, eu acho que quando ele fala assim, que o homem vai adquirir, orgulha-se o homem de teres e haveres. Então, eu tenho, eu quero, eu posso, mas como eu tenho dividido e compartilhado isso? De que forma? Da forma que Cristo nos ensinou, né? E há um tempo atrás eu não conseguia entender quando falava assim, a água só corre para o mar, né? E levou um tempo para mim compreender isso, porque à medida que você divide amor, você recebe mais ainda amor. À medida que você multiplica o seu pão, que às vezes é um só, você recebe mais ainda. Então, aquilo que eu divido, aquilo que eu dou, é daquilo que eu vou ser muito rico. Então, às vezes, você vê pessoas que dão do que nada tem, e nunca falta nada para elas, mesmo que seja pouco. Tem aqueles que têm muito, e fazem o bem com esse muito. E esse muito multiplica na vida dessa pessoa. Né? Por isso que a gente fala, poxa, parece que aquele cara que é tão rico está mais rico ainda, e o outro parece que está mais pobre. Mas talvez esse que esteja muito rico, ele está usando muito bem a riqueza dele. Que talvez de uma forma que não aparenta para o mundo, mas ele deve estar fazendo o que ele tem que fazer em termos de caridade e de bondade. Quando emprega milhões de pessoas, quando paga dignamente seus funcionários, quando dá todos os direitos àqueles funcionários, quando com a sua mãozinha direita ou esquerda ele doa para essa ou para aquela casa de caridade, né? Tem pessoas que são assim, elas têm um talento de multiplicar muito em coisas materiais, mas também têm um talento junto de multiplicar em doação. Então, a riqueza para ela multiplica mesmo, porque à medida que ela ganha, ela faz mais e faz mais. Tem outras que entesouram o que tem para si só. Não cresce, não distribui essa riqueza. Eu acho que essa lição aqui nos leva muito a pensar que nada que temos é nosso, que tudo que temos é um empréstimo, e que tudo é uma prova para a gente mostrar até onde a gente tem essa oportunidade de fazer o melhor de nós mesmos, para que a gente não deixe nem o dinheiro nem o poder nos dominar. Que a gente possa sempre ter a humildade de o que hoje me pertence, amanhã pode não ser mais meu. Porque a doença me chega, a morte me chega, não importa o revés que venha. Mas enquanto eu sou detenta da minha saúde, do meu poder do bem, eu tenho que usar isso da melhor forma, para o bem. Né? Eu vou deixar vocês falarem, porque a lição é tão rica de tanta coisa, né? E eu acho que vocês têm outros pontos a colocar aí, além dos meus, né? Claro. Mas é muita reflexão sempre. Elzinha, por favor. Eu esqueci de tirar a mão, tá? Perdão. Então, tranquilo. Perdão. Eu falo muito, não pode. Eu queria falar um pouquinho também. O que eu pude entender da lição é assim:
que tudo que nós temos nos foi dado pelo nosso Pai, né? Como vocês já comentaram. Só que nós, a grande maioria de nós, se não todos, achamos que isso depende de nós, né? Que se eu tenho inteligência, essa inteligência é minha, né? Se eu conseguir amealhar alguns recursos, é porque eu sou capaz de fazer isso. Se eu consigo, como ele vai falando aqui em cada situação, né? Se eu consigo ter saúde, é porque eu sou uma pessoa disciplinada, enfim. Tudo a gente entende que depende de nós. E quando a gente tem essa forma de pensar, esse jeito de enxergar as coisas, nós fazemos essa desconexão, perdemos a humildade, e muitas vezes tudo aquilo que a gente conseguiu fazer, a gente acaba perdendo. Porque se tudo nos foi emprestado e eu não tenho esse reconhecimento, eu não tenho essa humildade de saber que foi um empréstimo, que eu tenho que trabalhar com isso da melhor maneira possível, vai chegar um momento que isso vai ser tirado. É certo que todos nós estamos aqui na Terra em evolução, né? A gente veio e à medida que a gente vai encarnando e reencarnando, nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo, a gente vai melhorando a nossa inteligência, melhorando a nossa sabedoria, mas tudo isso é um trabalho conjunto entre o nosso Pai, a espiritualidade e nós. Enquanto a gente não entender isso, nós corremos um sério risco de perder, entre aspas, tudo aquilo que a gente acha que a gente tem, né? Então, se eu acho que eu consegui os recursos, porque isso só depende de mim, foi só um esforço meu, há de chegar um momento em que eu vou entender que não é só por um esforço meu, né? Eu fiz a minha parte, mas eu também recebi a doação do Pai, de Deus, da espiritualidade. Se eu acho que eu sou muito inteligente, que eu consegui fazer coisas devido à minha inteligência, existe a minha parte, sim, mas isso também foi doado pelo meu Pai e eu aprendi a desenvolver. Então, o que eu entendo é isso, que a gente precisa ter a humildade de reconhecer que tudo aquilo que nós temos tem um trabalho nosso, sim, porque nós fomos aprendendo, nós fomos crescendo, fomos desenvolvendo, mas isso não veio do nada. Isso veio do nosso Pai, que nos cedeu a possibilidade da gente pegar esse talento e desenvolver. A parábola dos talentos fala bastante disso, né? Que a cada um dos criados foi dado um talento, e um fez aquilo multiplicar em 5, o outro em 10, e o outro enterrou esse talento, e ele foi punido por isso, né? Por quê? Porque nos foi dado o talento, e nós temos que desenvolver, e reconhecer que fizemos a nossa parte, sim, mas que se esse talento não nos tivesse sido dado, nós não teríamos chegado aonde chegamos, como a gente acha que chegou. Acho que foi isso que eu consegui entender dessa lição. É isso aí. Obrigada, Marilé. E aqui ele coloca muito bem no último parágrafo, né, meninas, assim, rejuvila-te, pois, com as possibilidades de auxiliar, instruir, determinar e agir, mas consoante o ensinamento do apóstolo. Não ouvides que a bondade de Senhor vige nos alicerce de tudo que tem e retens, a fim de que te consagres no serviço dos semelhantes, na edificação do mundo melhor. Não, mas não como quem assim procede através do constrangimento, mas da livre vontade. Então, aqui deixa bem claro que tudo aquilo que a gente conquista, né, que a gente conquista, seja intelectualmente, espiritualmente, o que seja, a gente tem que estar no alicerce do Pai, do bem, da bondade, na lei divina, né? E nesse momento a gente tem que se rejubilar, assim, ficar feliz com isso. Mas a gente tem que lembrar que tudo isso tem que ser dividido com as criaturas. Tudo para um mundo melhor, não é só para você e para os seus, né?
Que às vezes a gente se monta numa posição que a gente quer isso para nós e para nossa família e para aqueles que nos estão próximos. Não. Isso é para o mundo todo. O que eu desejo aqui para mim, eu tenho que desejar para todo o mundo. Se eu quero ter um lar, um teto, um prato de comida, um trabalho, eu tenho que desejar isso para todos os irmãos. Né? Então, que a gente possa ter essa nossa conquista, sim, mas que a gente saiba sempre auxiliar, dividir. E sempre lembrar que Deus está por trás de tudo que nós temos. Né? É Ele que nos permite tudo isso, que nos capacita. Né? E sozinho, nós não somos nada. Sozinho, nenhum de nós cresce. Por isso que nós vivemos em sociedade. Porque a gente precisa do irmão para que a gente cresça. Porque a gente precisa do irmão para compartilhar tudo. A alegria, a tristeza, tudo a gente tem que compartilhar. Nas dores, né? A comida, o pão, o agasalho, tudo. A gente não veio aqui para estar só. Olha, eu vou vencer sozinho, não preciso de ninguém. Não. Nós estamos aqui para viver em comunidade, para que a gente possa auxiliar um ao outro, dentro do pouco que a gente tenha ou do muito que a gente tenha. É demais essas lições. Eu acho que a gente fica tão entusiasmado que fala muito, né, gente? Deixa eu dar a palavra para outros aí, para vocês. Sabe uma coisa que também que eu pensei? Que assim, começa o capítulo, né? O título é Nos Domínios da Ação. Ai, desculpa, minha voz está péssima. E ação é movimento, né? Então, eu acho que também não adianta nada ser nos dados talentos, sermos humildes, realmente não temos, lutarmos contra as nossas vaidades, mas a gente não colocar esse talento, né, em ação. Porque tem muita gente que desperdiça seus talentos, né, e não utiliza para o seu bem e para o bem do próximo, né. Então, eu acho que Deus está conosco, sim, a todo momento Ele está conosco, nos auxiliando, os bons amigos espirituais, o nosso benfeitor, eu acho que eles estão sempre torcendo por nós, querendo que a gente realmente cumpra aquilo que a gente se determinou a fazer aqui. Mas eu acho que também existe essa parte muito importante, que é a nossa ação. Se a gente não fizer nada, se a gente ficar sentado esperando alguma coisa, que alguma coisa aconteça para o nosso bem, isso não vai acontecer. Então, eu acho que a ação é a gente colocar em movimento, a gente querer melhorar, a gente querer mudar. Né? Como eu ouvi ontem no centro, e foi uma coisa que me tocou muito também, que a gente está sempre recomeçando, que a gente está renascendo. Né? Eu acho que é sempre uma oportunidade que a gente tem da vida, de melhorar, de crescer, de evoluir, de buscar esse aperfeiçoamento, né? E muitas vezes a gente fica estagnado, a gente acha que... Eu achei interessante que uma professora falou que a gente muitas vezes tem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, a gente tem que mudar, a gente tem que perseverar, a gente tem que ter esse movimento, é importante, a nossa parte é muito importante, né? Não adianta nada a gente ter muita coisa boa dentro da gente e não colocar isso a favor do próximo, e não adianta nada a gente também não fazer esse processo de mudança, dessa reforma íntima tão importante para cada um de nós, né? Então, eu acho que nos domínios da ação é isso, é você realmente estar preparado e pensar que você quer e deve estar sempre em movimento. Você tem que estar sempre colocando esses talentos a seu favor e a favor do próximo, e modificando lentamente, né? Passo a passo, como diz o Roberto, ponto a ponto, a gente vai se modificando. Mas essa ação depende da gente, não depende de mais ninguém, porque Deus pode estar torcendo muito para a gente, os bons amigos espirituais podem estar torcendo por nós, mas se a gente não quiser, nada acontece. Então, esse é um caminho que a gente tem que
tem que trilhar, mas sabendo que a nossa parte tem que ser muito bem feita. É isso. Obrigada, gente. Desculpe pela voz, que eu estou com dor de garganta. Obrigada, viu? Rê, melhoras aí. Porque se a gente, né, Regina, se a gente não põe em ação, é como diz a parábola dos talentos, né? Um dos criados enterrou o talento. Então, a gente enterra o nosso talento, né? Deus nos deu e a gente não coloca isso em prática, não coloca isso em ação, nem para a gente, nem para os outros. Então, a gente enterrou o talento, né? Então, foi muito legal você ter falado isso, porque a gente recebe, mas a gente precisa colocar em prática, né? A gente precisa, aquilo que nós recebemos, a gente precisa pôr para funcionar, não só para nós, mas para o nosso irmão também. Todos reflexivos, mais alguma colocação aí? Roberto? Joana, só lembrando que todos nós recomeçamos todos os dias, né? Ah, sim, com certeza, né, dona Carla? Nascimento, todos os dias, é um parto de amor todos os dias. Todo dia. Muita verdade. Eu acho que a gente morre toda vez que dorme, né? Dá um passeio pelo mundo espiritual e no outro dia vamos ver se a gente acorda aqui ou não, né? Abre o olho devagarzinho, opa, ainda está aqui. Ainda estou aqui. Aí a gente faz o próprio parto, né? O próprio parto. Como vai ser o meu dia, né? A escolha é sempre. A escolha é nossa. E é também muito interessante, porque a gente, os caminhos vão se abrindo, né? A gente fala assim, poxa, mas esse meu talento aqui, será que eu estou usando de maneira certa? Mas parece que quando você está realmente indo para esse caminho, parece que as portas vão se abrindo. Às vezes você fala assim, nossa, mas eu gostaria de fazer esse trabalho em tal lugar, mas por que será que eu tenho que fazer nesse espaço? Mas é ali que está a sua função, né? É ali que você vai poder desenvolver. Então, realmente é aquilo, né? É as portas que vão se abrindo, é a luz que vai se acendendo, e é os talentos que você vai... Eu já te dei o seu talento, agora é com você. Você que desenvolve, você que faz o seu lado, e você que vai caminhar tudo isso. Vamos ver se você vai fazer certo, né? Então, eu acho que é bem isso que nos espera todos os dias, e às vezes você nem fala, nossa, eu estou numa área que eu nem esperava, eu acho que eu não sou boa para isso. Mas não, você vai indo, as portas vão se abrindo, você vai tendo outros conhecimentos, e é impressionante quando você se dá conta, você foi para caminhos que você nunca pensou que iria percorrer, né? E vai depender do seu crescimento moral, né? Vamos ver como é que você vai desenvolver isso daí, se você vai usar realmente os conhecimentos que você adquiriu durante todo esse tempo, se você tem algum crescimento moral ou divino, né? Mas é bem isso, é com você, né? É como disse a Dona Maria Carmen, Dona Carmen, é aquilo, vai fazendo a tua parte. Muito obrigada. Obrigada, Tsuko. Tsuko falando aí, gente, eu lembrei de uma palavra do Haroldo Ditras, né? Haroldo Dutra, que ele é palestrante, ele falando que no início de carreira, ele foi nomeado para ir para a cidade aí do interior, que eu nem me lembro o nome da cidade, que ele não estava satisfeito.
chegou lá, falou, meu Deus, vim parar aqui no fim do mundo, e de repente ele teve que trabalhar, acho que com irmãs freiras, né? E aí a freira percebeu que ele não estava feliz, estava insatisfeito, e que ela falou uma frase para ele assim, se Deus te colocou aqui, filho, floresça onde Deus te põe. Não importa onde você esteja, simplesmente floresça. Aí ele falou que ouviu essa posição da freira ali, nesse momento a postura dele mudou, né? Porque ele é juiz de direito, acho que ele caiu aí em alguma cidadezinha do interior, que ele não queria, não era o sonho dele naquele momento, né? Mas que essa fala dessa irmã, dessa freira, mudou o posicionamento dele ali naquele momento. Que aí ele compreendeu que ele tinha que estar ali, que algum aprendizado grande ele tinha tanto para receber quanto para dar, né? E a vida é assim, floresça onde quer que você esteja. Não escolha. Deus não erra, né, dona Carmen? Estamos exatamente onde devemos estar. É isso. Dora? Ô, Joana, em um dos livros do Dr. Bezerra, ele cita justamente isso que você falou aí. Os talentos são nossos, cada um vem com o seu e tem que fazer florir esses talentos, fazer fluir. Mas aonde você estiver, isso não importa se tem a vida intelectual ou é um analfabeto, ele está lá como pedreiro ou como na roça, ele tem que fazer fluir o talento dele, é aquilo que ele veio para fazer. Então, isso é muito importante, que nós tenhamos humildade para ver o nosso talento e procurar descobrir o que é que nós temos que fazer, né? Que a vida nos conduz. Isso é para todas nós, para todos nós, porque temos uma centelha de Deus em nós. E se nós estivermos prestando atenção, seguindo os ensinamentos de Jesus, a espiritualidade nos conduz, mas cada um no seu espaço, no seu pedaço, fazendo o melhor, dando o melhor de si, naquele pedacinho que ela está ali para fazer. Né? Não importa o volume, a quantidade, o tamanho do valor que tem. Importa é você fazer, você estar em paz e fazendo aquilo com todo o amor que você tem, né? Para que possamos seguir em frente e estar sempre em paz conosco mesmo, porque é isso que traz você estar tratando do seu talento com amor, né? Fazendo aquilo, orientando aqueles que precisam, tá? Como a dona Carmen, nossa mãe, né? Que a gente pede muito a Deus, muita saúde e vida para ela, porque quando a gente precisa, ela vai e nos aconchega ali. Então, o talento dela é esse, de fazer o bem, de fazer a caridade, de lutar, de vencer as batalhas. E nós, aprendendo com ela, a gente aprende também que até o talento da coisinha mais mínima que você faz tem importância, né? Não é o local em que você está. Todo mundo está no local certo e na hora certa. Isso você vai sendo conduzido pela espiritualidade, como diz o Salmo 91, né? A gente confia em Deus, então a espiritualidade vem para nos amparar. E não precisa nem pedir, porque ele ampara até a hora que você não pensa que está sendo amparado, você está ali sendo carregado no colo aquela hora. Né? A hora que você pensa que você está numa dor profunda, você está ali sendo carregada no colo, para acalmar seu coração. E a mesma coisa é o talento. Você vai, você vence, você chega lá. E a hora que for para lá, que a gente vai em paz, deixa tudo certinho aqui, para não ter que ficar preocupada que não cumpriu direito o seu talento. Né? Desculpa, gente, é isso que eu queria falar. Obrigada, Dora. Roberto, pelo horário, você acha que dá para fazer uma questão? Ou alguém quer ter alguma pontuação ainda sobre o texto? Não. Gente, foi maravilhoso tudo que todo mundo falou, né? Eu fiquei assim, sereno aqui ouvindo todas vocês falando. Eu acho que vale a pena a gente ler essas duas questões, e eu vou ser bem rapidinho, tá? Porque eu acho que, por incrível que pareça, eu acho que tem muito a ver com o texto.
É assim, no Livro dos Espíritos, a questão 57, Kardec pergunta, ainda falando sobre a formação dos mundos e os seus elementos, como se apresentam. Não sendo a constituição dos corpos, a constituição física, a mesma para todos os mundos, deve-se concluir que que tenham organizações diferentes, os seres que os habitam. Resposta dos espíritos. Sem dúvida, como entre vós, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Questão 58. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados da luz e de calor, já que o Sol, apesar, apenas se mostra a eles com a aparência de uma estrela? Resposta dos espíritos. Pensais, então, que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis? E bem mais importante do que na Terra, além disso, não dissemos que todos os seres vêm da mesma maneira que a vossa e com os órgãos de conformação idêntica à dos vossos. Aí tem um pequeno textozinho que é interessante ao final da questão 58 ser lido. Eu vou colocar da seguinte maneira. Da mesma maneira como na questão de hoje, do Palavras de Vida Eterna, se fala sobre os talentos dados a cada um de nós, espíritos imortais, e a nossa dedicação a desenvolvê-los no trabalho do bem, nos orientando a sair do ego e nos tornando seres efetivamente trabalhadores de Deus. Essas duas questões mostram que nós não devemos ter o egocentrismo planetário, ou seja, nós acharmos que nós somos o único mundo provido de recursos, de inteligência e de vida. E que, na realidade, o universo, ele é um oceano pleno de vida, de recursos e de inteligências. E que, da mesma forma, nós aqui, muitas vezes, ainda somos egocêntricos, crianças espirituais ainda em desenvolvimento, em outros mundos também existem outros seres com outros formatos orgânicos, com outras experiências físicas, tá? Que também ainda se encontram no egocentrismo planetário. Não somos os únicos no universo em fase de aprendizado. Da mesma forma como existem inúmeras sociedades planetárias mais evoluídas que compreendem os talentos a serem desenvolvidos e, como disse muito bem a Regina, as ações a serem desenvolvidas. Essas organizações planetárias, conscientes do poder do amor e de que não se violenta nenhuma sociedade forçando-a a ser diferente, mas ensinando-a a se desenvolver, muitas vezes não se manifestam a nós. Por isso essa sensação ainda de que estamos sozinhos frente à vizinhança planetária. É porque ninguém, assim como os nossos benfeitores espirituais, vai nos forçar a sermos diferentes. Então, o egocentrismo planetário, ele precisa também ser trabalhado para que nós possamos, um dia, ver toda a luz que existe em outros mundos e que ainda não somos capazes de vê-las. Então, essa é a minha percepção em relação a essas duas questões e o texto de hoje. Recomendo a todos que leiam essas questões, porque é importante lermos a base doutrinária que Kardec compilou.
ela nos dá sustentação para seguirmos o aprendizado, tá certo? Como o tempo é curto, fica a critério de cada um de vocês depois postarem alguma coisa no Florescer. E, Joana, Oi, Robert. aproveitando essa, como disse muito bem a Regina e como todas muito bem colocaram, esse momento que nós nos encontramos nos domínios da ação a todo momento e renascendo todos os dias, que tu possas, de uma maneira suave, amorosa, fazer as vibrações que são ações de amor pelo planeta e pela vida. A paz do Cristo. A paz do Cristo. E aqui reunidos nós, humildes servos do Pai, ouvindo a palavra de hoje, nos vem à mente uma outra palavra. Educa. Educa a alma, educa o espírito, educa o coração. Educa com as leis divinas plantadas dentro de cada um de nós. Educa com o amor que Jesus nos trouxe, nos ensinou. Educa com os bons pensamentos, com a boa vontade, com a caridade, com a humildade que deve brotar todos os dias. Que nenhuma riqueza chega a nós sem a mão do Pai. É o Pai que nos permite o nosso crescimento. É o Pai que nos dá a oportunidade da vida, a oportunidade de sermos uns com os outros irmãos, fraternos, unidos. É o Pai que nos fornece o alimento, que sacia a nossa fome, o alimento que nos sustenta, que nos faz arregaçar as mangas, mesmo quando estamos em grande tempestade. Educa. Educa a mente, educa o coração, educa a fala. Educa os seus olhos de amor, para que enxerguem a potência que cada um de nós tem, pela vontade do Pai. Que possamos educar o que nos faça crescer e evoluir diante das leis divinas. Educa, orando e vigiando, prestando atenção em todo o arsenal que é posto para ti. Tudo quanto o Pai põe em seu celeiro, quanto o Pai deposita, que são talentos que eles te dão. Educa. Educa humildemente, para que o seu crescer seja luminoso, seja na caridade e no bem. Educa, para que possas te reconhecer como filhos do Pai, como co-criador de sua própria vida, mas guiada pelo Pai. E que aqui reunidos, nesse encontro fraterno, a gente possa despender esse nosso educa para nós mesmos aqui. Estendendo nossas mãos e mentalizando o nosso planeta, Terra, com todo o nosso amor, nossa gratidão. Sabendo que hoje aqui estamos nesse planeta, mas a casa do Pai tem muitas moradas. E que ainda não nos é permitido tudo saber. Mas o que sabemos hoje é que o amor deve habitar em cada um de nós. E com esse sentimento a gente espalha uma vibração
de união e paz, doando esse amor nosso ao nosso planeta, que acompanhe todos os continentes e planetas, todas as nações, para que eles recebam nessa nossa vibração de paz, de amor, para que todos encontrem o aconchego, a paz e essa leveza que Jesus nos traz. Obrigada, Senhor, pela oportunidade do encontro, para que todos aqui estejam, recebam luz e amor em seus lares, para os seus amigos, para os seus irmãos, para que encontre esse abraço fraterno, de sustentação, de paz e alegria. E agradecemos por esta semana, Senhor, e rogamos para que a próxima seja cheia de vida, de luz e amor, e derrame com a sua misericórdia sobre cada irmão fraterno. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bom. Encerramos pedindo e agradecendo a todos vocês e ao Pai fraterno, ao Pai maior, por nos dar essa oportunidade de vibração e de amor no nosso planeta, pela nossa vida, pela nossa família e pelo Pai maior que nos guia. Boa tarde a todos.